Olá, boa noite. Boa noite. Papa retoma a catequese no Vaticano. E afirma que sem o Espírito Santo, a igreja não pode ir em frente. Seminário Missionário Bom Jesus. A Arquidiocese de Aparecida celebra 130 anos de formação de sacerdotes. Associação de Defesa do Consumidor aponta. Pães de forma industrializados podem conter nível considerável de teor alcoólico. Falta de pagamento de licenciamento veicular gera multa e até apreensão do automóvel. Educação no esporte. Escola oferece aulas de ginástica rítmica para crianças na prática. Começa a série de reportagens dedicadas à vocação sacerdotal e religiosa. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco retomou a tradicional catequese de quarta-feira após uma pausa no mês de julho, período de verão na Europa. O tema de hoje foi o Espírito Santo na encarnação do Verbo. O Santo Padre explicou que sem o Espírito Santo, a Igreja não pode ir em frente. O Papa segue o ciclo de reflexões sobre o Espírito e a esposa. Depois de contemplar o Espírito na obra da criação, agora é a vez de contemplá-lo na obra da redenção. Francisco destacou a figura de Maria, que ficou grávida por obra do Espírito Santo, e explicou que desde cedo a Igreja acolheu este fato revelado e o colocou no coração do seu símbolo de fé. Contemplando a santidade misteriosa da Vergine, Contemplando a santidade milagrosa da Virgem, imitando a sua caridade e cumprindo fielmente a vontade do Pai através da palavra recebida, a Igreja torna-se também mãe, pois pela pregação e pelo batismo gera os seus filhos, concebidos pelo Espírito Santo e nascidos de Deus, para uma vida nova e imortal. O Papa explicou que a Igreja, diante das tarefas que superam suas forças, apresenta o mesmo questionamento da Virgem Maria: como é possível isto? E que a resposta também é a mesma: recebereis a força do Espírito Santo. O pontífice defendeu que sem o Espírito Santo a Igreja não pode ir em frente, não cresce e não pode pregar, e que isso, em geral, se aplica a cada batizado. Cada um de nós encontra-se por vezes na vida em situações maiores do que as próprias forças e pergunta-se: como posso afrontar esta situação? Como posso enfrentar esta situação? Nesses casos, é útil repetir para si mesmo o que o anjo disse à Virgem: a Deus nada é impossível. Após a reflexão, Francisco voltou a manifestar sua grande preocupação com o Oriente Médio e renovou seu apelo a todas as partes envolvidas para que o conflito não se alargue e que haja um cessar-fogo imediato em todas as frentes, a começar por Gaza, onde a situação humanitária é muito grave e insustentável. Prego porque a ricerca sincera. Rezo para que a busca sincera da paz extinga a discórdia, para que o amor vença o ódio e para que a vingança seja desarmada pelo perdão. O Papa lembrou ainda da Ucrânia, Mianmar e Sudão, além de pedir o fim da discriminação étnica no Paquistão e Afeganistão, especialmente contra as mulheres. Antes da audiência, Francisco encontrou-se com uma delegação da comunidade afegã na Itália. A educação básica é tema de um encontro da rede jesuíta que está acontecendo no Rio de Janeiro e discute a relação entre inovação e tradição no ensino. Assunto do Você Repórter nesta quarta-feira. Para celebrar os 10 anos de história, a Rede Jesuíta de Educação Básica realiza o 7º Congresso Inaciano de Educação. O evento acontece até o dia 9 de agosto na PUC-Rio, na Gávea, e no Colégio Santo Inácio, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A programação inclui 4 conferências, 9 mesas redondas e 27 oficinas, além de uma exposição. Quando a gente fala de inovação, a gente não está querendo tirar as nossas raízes, mas olhar as nossas raízes com intensidade
para que possamos oferecer com esse olhar novo para os nossos jovens. O congresso reúne representantes das 17 unidades de educação básica da rede, além de estudantes, familiares e educadores. O objetivo é aprofundar a tradição educativa jesuíta e inspirar novos caminhos na inovação pedagógica. A proposta do congresso reforça a visão de futuro da rede, sendo uma referência em centros inovadores de aprendizagem integral, que educam para a cidadania global, como a gestão colaborativa e sustentável. No por innovar, sino para ser fieles a nuestra tradición y ofrecerle a las nuevas generaciones de hoy una educación que en continuidad con nuestra tradición pueda servirles para que se conviertan verdaderamente en personas para y con los demás, al servicio de las sociedades e ao serviço de Deus. A inovação tecnológica vem exatamente nisso, em ter que se adaptar com as demandas da sociedade, mas trazendo sempre o legado da rede jesuíta, que é muito importante. Criada em 2014, a Rede Jesuíta de Educação une as 17 unidades de educação básica da Companhia de Jesus no Brasil, promovendo um trabalho integrado com base em uma mesma identidade e um senso de responsabilidade mútua diante dos desafios comuns. Inovar não é apenas criar algo novo, mas é a gente criar métodos e outras possibilidades de dentro do que a gente já faz, que é a proposta da educação inaciana, né, de criar novas possibilidades junto com os valores que a gente já constrói na rede jesuíta. As crianças com as quais trabalhamos, os jovens, os adolescentes, são interconectados, aprendem de outras formas, vivem de um outro modo de ser. Isso não é certo nem é errado, são características desse momento. Então a educação jesuíta está integrada e este congresso está pensando sobre isso tudo. A Lei Maria da Penha completa hoje 18 anos. A medida prevê a adoção de proteção para impedir agressões e outras formas de violência doméstica. A Lei Maria da Penha foi criada após a cearense Maria da Penha Maia Fernandes ter sofrido 2 tentativas de homicídio, atos de violência que a deixaram paraplégica. Foram cometidos pelo marido em 1983. Antes da implementação dessa legislação, a violência doméstica era considerada um crime de menor potencial ofensivo. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, 258.941 mulheres foram agredidas, representando um aumento de 9,8% em relação a 2022. Além disso, o número de mulheres ameaçadas cresceu 16,5%, totalizando 778.921 casos, e o registro de violência psicológica 33,8%, alcançando 38.507 ocorrências. De acordo com o site do Senado, antes da lei era comum que os juízes substituíssem a condenação dos agressores por multas, serviços comunitários ou cestas básicas. Contudo, desde a aprovação da lei em 2006, as penas não podem mais ser brandas. Para comemorar o aniversário da Lei Maria da Penha, o governo instituiu o Agosto Lilás, um mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. Ao menos 20 novos projetos de lei sobre o aborto foram apresentados recentemente na Câmara dos Deputados, depois que o plenário da Casa aprovou a urgência da proposta que equipara a pena para a interrupção da gestação acima de 22 semanas à de homicídio. A repórter Camila Castro está ao vivo direto de Brasília e tem mais informações. Boa noite, Camila. Boa noite, Mauricé, e a todos. Os novos projetos propõem tornar a legislação sobre aborto mais rígida. Há ao todo 98 propostas em análise no Congresso. Também existem projetos propondo a proibição do aborto legal com aumento da pena para a mulher que cometer o aborto, entre outros. A deputada Coronel Fernanda apresentou 2 novas propostas sugerindo que a pena para o estuprador seja aumentada, bem como a punição de quem tomou conhecimento do crime e acabou não comunicando. Ela defende que o aborto só seja realizado de forma legal quando o caso for registrado na delegacia. Pela legislação atual, basta a mulher comunicar à equipe médica que foi violentada sexualmente e ela já tem o direito ao aborto. Vamos ouvir a deputada. Qualquer pessoa que venha sofrer abuso sexual vai ser obrigada a registrar o boletim. É constrangedor, eu sei que a pessoa vai estar nervosa, mas é obrigada a registrar o boletim. Porque se não há notícia crime daquele fato,
quem cometeu o crime vai ficar solto e vai cometer novamente. Não vai ter nenhuma denúncia contra ele. Mas e para identificar isso, né? Assim que as autoridades forem comunicadas desse fato, a vítima deverá ser encaminhada imediatamente para a perícia técnica para que seja feita a verificação de vestígios, confirmar se houve ou não abuso sexual. Do outro lado do debate, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, apresentou projetos para garantir o acesso ao aborto legal. Entre as propostas de Sâmia está que obriga profissionais de saúde, serviços públicos e privados a informar às vítimas de estupro que elas têm sim direito à realização do aborto no caso de gravidez resultante de violência. Eles também deverão indicar o hospital de referência para interromper a gestação. Essas são as informações. Uma ótima noite. Obrigada, Camila. Boa noite. E agora, um alerta para quem, por alguma razão, não pagou o licenciamento anual do veículo. Além de ser uma infração gravíssima, a não quitação do débito gera multa e pode acarretar na apreensão do automóvel. Acompanhe a reportagem. Para que os condutores consigam circular livremente com seus veículos, é obrigatório ter uma autorização chamada licenciamento. Este é um documento que precisa ser pago e renovado todos os anos. O motorista precisa ficar atento, porque se não realizar o pagamento, poderá sofrer consequências. Caso seja pago atrasado, o que acontece é que existe acréscimo de juros, né, nesse valor. Enquanto não for pago, ele está irregular. Será autuado por dirigir veículo registrado, mas não licenciado. Rodar com licenciamento vencido é infração gravíssima, que gera multa de quase R$ 294 e perda de 7 pontos na carteira de habilitação. Além disso, o veículo pode ser deslocado para algum pátio. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, em algumas capitais, o pagamento é realizado por rodízios de placas, como é o caso de Minas Gerais. Os veículos de placas com finais 1, 2 e 3 têm prazo até o dia 31 de agosto. Na capital paulista, para este mês, as placas 3 e 4 já podem efetuar o pagamento. Na cidade de São Paulo, o número de veículos em atraso tem aumentado. Nós estamos acima de 9 milhões de veículos com licenciamento em atraso, seja do próprio ano de 2024, referente às placas 1 e 2, ou aos anos anteriores. Só nesse ano foram mais de 276 mil infrações de condutores conduzindo veículos em via pública sem estarem devidamente licenciados. Carlos está com seu licenciamento em dia. O cidadão ele deve manter em dia com todos os aspectos do que o órgão se refere e está e pede para andar em dia. Uma pesquisa recente, divulgada pela Associação de Defesa do Consumidor, a Proteste, sinalizou que pães de forma industrializados podem conter níveis consideráveis de teor alcoólico. O assunto ganhou repercussão nacional. Quem consome pão de forma industrializado se surpreendeu ao saber que o produto pode ter algum teor alcoólico. O estudo da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, apontou que o teor alcoólico presente em algumas marcas de pão de forma é preocupante. A pesquisa analisou 10 fabricantes. Apenas 4 apresentaram a quantidade de etanol dentro do recomendado. Segundo a pesquisa, o álcool pode vir do processo de fermentação da massa dos pães, mas este teor pode ser evaporado quando a massa vai ao forno. O problema estaria no produto utilizado para a conservação dos pães. A substância seria diluída em álcool e aspergida nos produtos antes da embalagem. E se utilizado em grande quantidade, esse álcool pode não ser evaporado até o consumo do alimento. Geralmente, assim, imagina aquele consumo do pão diariamente, a somatória disso, né, no desenvolvimento tanto físico, mental, isso tem que ser realmente
investigado. O estudo revela ainda que o teor alcoólico elevado presente em alguns produtos pode acusar resultado positivo no teste do bafômetro. O Detran de São Paulo alega que, caso aceite fazer o teste do etilômetro e der positivo, o condutor realiza o exame aplicado pela Polícia Militar, sendo oferecido a ele a espera de 15 minutos para a realização do teste. Tempo que, segundo o Detran, é suficiente para a não acusação de falso teor alcoólico, como no caso da ingestão de pães. A Associação Brasileira de Indústrias de Biscoitos e Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados também nos encaminhou uma nota, dizendo que afirma a qualidade e segurança dos alimentos oferecidos à população brasileira e que não concorda com as conclusões apresentadas pela Proteste, por fatores que incluem itens como a metodologia analítica da pesquisa. A ABMAP disse que segue à disposição dos órgãos competentes para esclarecimentos. Em resposta à ABMAP, a Proteste disse que o laboratório que realizou a pesquisa está no Inmetro, que os testes foram conduzidos por um responsável técnico e encaminhados laudos para a Anvisa, para a adoção de medidas cabíveis pelas autoridades. Já a Anvisa também nos esclareceu que teve ciência dos resultados comparativos e abriu um processo de avaliação para tomar possíveis medidas caso julgue necessárias. Amanhã voltaremos de São Paulo com outras informações. Motoristas que passarem pela BR-040 no trecho que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora devem preparar o bolso, porque o valor do pedágio nesse trecho está mais caro. Até o início da semana, quem percorria de carro os 232 quilômetros da BR-040 que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora desembolsava em cada um dos 3 pedágios do percurso R$ 6,30. A partir de agora, quem fizer esse mesmo trecho vai ter que pagar em cada posto R$ 12,70, um aumento de mais de 100%. O reajuste, claro, desagradou motoristas. Sair de 6,30 para 12,70 é praticamente o dobro, sendo que uma empresa entrou agora e já nem mostrou serviço direito e já aumentou o pedágio. Eu acho um absurdo. Primeiro a gente tem que receber o benefício para depois pagar. E nós estamos pagando sem receber, né? Então é péssimo, né? Eles teriam que fazer, arrumar a BR, porque está péssima também, e depois cobrar. Isso seria justo. A explicação para esse reajuste está no início das operações da concessionária Via Mineira, que assumiu a administração do trecho essa semana. O aumento estava previsto no contrato de concessão, formalizado em abril. Para os demais veículos, o reajuste também foi superior a 100%. O pedágio para automóveis ou caminhonetes agora custa R$ 19,00. Caminhões leves e ônibus pagam R$ 25,00. Já a tarifa para caminhões e tratores com semi-reboque é de R$ 38,00. Aumento que será sentido principalmente por quem passa pelo trecho com frequência, como o Cleiton. Absurdo, né? Um valor que está subindo o pedágio, não tem nem estrada, aumentar o pedágio ainda. Tá meio difícil para nós trabalhar, né? Já tá difícil para... O óleo diesel já está caro, ainda agora o pedágio. Esse trecho, que abrange 15 municípios, antes era administrado pela Via 040, que fez a devolução à União, alegando prejuízos financeiros. A nova concessão prevê o investimento de quase 9 bilhões de reais ao longo dos próximos 30 anos. O atendimento já está sendo oferecido aos usuários ao longo de toda a rodovia. A promessa é que estejam à disposição 24 horas por dia. Amanhã, uma frente fria derruba as temperaturas em algumas regiões do Brasil e começa a onda de frio mais intensa sentida até agora no ano. No sul, ela deixa o céu nublado e chuvoso no nordeste do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e grande parte do Paraná. Os termômetros marcam mínima de 12 graus em Porto Alegre, 15 graus em Curitiba e máxima de 20 graus em Florianópolis e 21 graus na capital paranaense.
A massa de ar polar do Rio Grande do Sul segue para o sudeste. Em São Paulo, chove na região metropolitana e Vale do Paraíba. No sul fluminense pode ter chuva isolada e nas demais áreas, calor e tempo firme. No interior do Brasil, no centro-oeste, chove no sul do Mato Grosso do Sul e nas demais áreas também tempo firme. No nordeste, chove na Bahia, em Alagoas, Pernambuco e litoral do Rio Grande do Norte. Nas demais áreas no interior da região nordeste, o ar quente e seco predomina. E por fim, na região norte, vai ter pancadas de chuva com trovoadas. No norte do Acre, Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá. Nas demais áreas, a quinta-feira vai ser de sol, calor e ar seco. Uma das mais belas modalidades olímpicas é a ginástica rítmica. A equipe do Brasil vai fazer a sua estreia amanhã em Paris. Para falar deste esporte, nossa equipe visitou uma turma animada que está de olho no futuro. A primeira participação de brasileiras nesta modalidade em Jogos Olímpicos foi em 1984. 40 anos depois, a ginástica rítmica encanta pela coreografia e une um grupo de meninas na Escola de Esporte da Canção Nova. A gente vê a evolução delas todos os dias, vê o crescimento, vê assim, a alegria delas, vê algumas realizações, principalmente quando elas conseguem fazer algum movimento. Esta modalidade é uma categoria exclusivamente feminina, assim como em outros esportes, contribui para adquirir disciplina. As aulas no horário correto, uniformizadas, o respeito com elas e com as colegas. Muitos são os movimentos trabalhados em sala. Os saltos, os equilíbrios e os giros. E também a gente trabalha com os aparelhos, né? Que são os arcos, as bolas, a corda, a massa e a fita. Primeiro dia de aula da pequena Alice. Ela estava muito ansiosa, ela gosta muito. Ela viu a prima dela fazendo e aí no mesmo instante ela quis fazer também. Assim que a gente conseguiu uma vaga, ela ficou muito feliz. A ginástica rítmica, conhecida como GR, mistura a base do balé clássico, movimentos corporais, dançantes e teatrais. Nas Olimpíadas em Paris, o Brasil tem ginastas competindo nas categorias individuais e em conjunto. Não é difícil descobrir o sonho delas. Para isso, as meninas têm uma boa referência. A Rebeca. A pequena Vitória conta o que mais gosta nas Olimpíadas. Aqueles saltos que eles estão, sabe? Aqueles mortais, sabe? Sem as mãos, estrelinhas sem as mãos. A gente segue falando de Jogos Olímpicos porque entre os brasileiros que atuaram hoje em Paris estavam atletas do vôlei de praia feminino que jogaram as quartas de final. Vamos chamar a repórter Carla Zanon, que está em sua primeira participação ao vivo, para falar um pouco dessa prática esportiva. Boa noite e bem-vinda, Carla. Boa noite, Mauricéia. Boa noite, Reinaldo. Olha, a primeira vez sempre dá aquele frio na barriga, hein? Bom, gente, essa semana é semana de encerramento aí das Olimpíadas, né? E de hoje, de forma especial, o time brasileiro feminino de vôlei de praia concorreu aí, né? Jogou e passou para a semifinal. E para a gente entender um pouco mais sobre essa prática esportiva, aqui ao meu lado eu estou com a profissional de educação física, Kelly Oliveira, que vai explicar um pouco para a gente como que ela avaliou, né? Hoje a jogada das meninas e também como que ela tem visto aí a representação do Brasil lá fora. Boa noite, Kelly. Boa noite. Carla, então, a nossa representação tem sido muito positiva, né? Nós estamos sendo muito bem representados por todos os atletas de diferentes modalidades. Tivemos aí pódios inéditos. O brasileiro pode ficar muito orgulhoso, a gente está sendo muito bem representado. E o jogo de hoje foi um jogão, a gente ficou muito apreensivo no começo, né? As meninas estavam perdendo de 6-0 e a gente teve aquele friozinho na barriga, mas a experiência falou mais alto, as meninas conseguiram aí uma virada, ficamos 7-7 e o jogo delas foi sensacional, com ataques, com bloqueios, saques, ace, e a gente conseguiu o primeiro set e depois 2-0 em cima do time da Letônia e conseguimos aí classificar para a próxima fase.
E também falando dessa prática esportiva, ela traz muitos benefícios, né, para a saúde física e também mental. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente. A prática esportiva, ela está ligada às atividades físicas regulares também, né? Eu costumo dizer e relembrar sempre, falando das crianças, né, principalmente, que as crianças de hoje são os adultos de amanhã. Então, para eles, a gente vê o desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo e social. A gente vê hoje aqui na região mesmo, muitas pessoas incentivando essa prática, elas criando mais confiança, laços de amizade. E para os adultos, a gente vê aí melhores nos níveis de colesterol, pressão arterial, benefícios para a saúde que não falta. E de quebra, a gente acaba aproveitando um pouquinho para melhorar nosso humor no dia a dia e fazer amigos e se divertir. Tá certo. Kelly, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Mauricéia e Reinaldo, amanhã, então, acontece a semifinal do time brasileiro. A Ana Patrícia e a Duda vão estar jogando às 4h da tarde, pelo horário de Brasília, contra a Austrália. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Carla, pelas informações. A Arquidiocese de Aparecida celebrou na noite de ontem os 130 anos do Seminário Missionário Bom Jesus. Nossa equipe esteve lá e acompanhou a missa em ação de graças por este tempo de formação dos presbíteros e evangelização da comunidade local. A história é retratada em arte. Ao longo da exposição, ocasiões especiais como o ato de lançamento e bênção da pedra fundamental. Registros de seminaristas e sacerdotes que ali viveram. Uma trajetória rica e repleta do amor de Deus. É uma grande consolação que Deus nos permite experimentar. Poder celebrar essa festa junto com o nosso povo e dizer a Deus, Deus, obrigado, porque o Senhor nunca nos abandona. O prédio renascentista, com acabamento em tijolos à vista e natureza ao seu redor, manteve a concepção original do arquiteto Dr. Francisco Carlos da Silva. Atualmente, o local abriga uma pousada e nunca perdeu a essência. O acolher em Cristo. Estou aqui muito feliz, a convite do Dom Orlando, para louvar, agradecer a Deus na Eucaristia, tudo aquilo que de bom que aconteceu nesse seminário, que ele produziu de bom para a igreja e para a sociedade também do Brasil. O Seminário Missionário Bom Jesus foi fundado em 6 de agosto de 1894. Para comemorar a data, a celebração reuniu o clero e fiéis em forma de agradecimento por este marco, símbolo de fé, acolhimento e devoção. Uma atração para o povo de Deus, mas principalmente o ânimo para os sacerdotes que aqui estudaram, que aqui passaram, e para que tenhamos novos seminaristas e mais vocações. A comunidade que sempre esteve presente compartilhou momentos de fé, oração e alegria. O local teve a presença de Santa Madre Paulina em 1923 e recebeu a visita dos últimos 3 papas, São João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Cada pessoa, cada ser humano que entra aqui é um dom de Deus, porque o Evangelho de hoje diz assim, Deus dizendo de Jesus, este é meu filho amado. E essa fala se repete para cada um de nós, então cada um de nós é um filho amado de Deus. Cada um de nós é um tijolinho vivo dessa obra. Para encerrar a noite, foi lançado um livro que resgata cada capítulo dessa importante missão. São 130 anos de história, então a emoção é muito grande. Estudar, ler os livros do tombo, foi magnífica as nossas descobertas. Eu tenho certeza que o leitor ficará encantado com a história desse edifício. Quando somos capazes de transformar situações de morte em vida, como fez Jesus, vivemos a espiritualidade cristã de forma concreta. Buscar a relação e intimidade constante com Deus por meio da vida de oração nos oferece o lugar de encontro e comunhão com Deus. A oração é o respiro da alma. Estamos com 20% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de agosto. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Em sintonia com a Igreja no Brasil, que convida os fiéis à reflexão vocacional ao longo deste mês, o Canção Nova Notícias exibe a partir de hoje reportagens especiais dedicadas ao chamado de Deus para cada pessoa. Nesta semana, a primeira reportagem faz abordagem ao caminho sacerdotal e ao processo de formação dos presbíteros.
Talvez em algum momento do discernimento vocacional você tenha feito esta pergunta: qual chamado o Senhor tem para a minha vida? Colocar-se disponível como operário da grande messe de Cristo é aplicar na caminhada o amor e a doação como servos de Deus. Um dia eu rezei a Nossa Senhora, numa terça-feira, pedi a ela que me desse um sinal da vontade de Deus, se era isso que Deus queria. Quer dizer, um sinal daquilo que Deus queria para mim. Porque eu também não achava justo começar a namorar com uma inquietação para ser padre. E naquele mesmo dia que eu rezei, à noite, o padre Edmilson ligou para esse meu amigo, perguntando se ele não tinha um outro amigo que pensava em ser padre também, né? E aí no dia seguinte ele me fala, disse que lembrou de mim. Ali eu nem voltei para minha sala, eu lembro que eu fui para o pátio da escola e sentei ali e comecei a perceber, foi me vindo também vários fatos da minha vida, coisas que eu escutei, coisas que eu li, que eu comecei a identificar como sinais da vocação sacerdotal. Todos nós batizados temos uma vocação universal, a santidade. Partindo dela, somos convidados a descobrir como e onde podemos exercer este chamado da melhor maneira possível e de forma específica. Aqui no seminário é uma via segura, afinal, neste lugar são formados os futuros sacerdotes que servirão em breve à Igreja de Cristo. Entrei para a Canção Nova em 2009, a princípio eu não quis logo ir direto para o seminário, então fiquei como missionário na comunidade e depois de 7 anos já morando na comunidade como missionário, morando na missão da Terra Santa, Deus me interpelou muito mais forte a dar um passo a mais. O que é mais difícil é você sair de você mesmo. Então, você se encontra em Deus e você vê a vocação e você já saiu de casa. E agora? Agora eu preciso sair de mim mesmo. Então, a todo momento você vai tendo conflitos. São as ideias, são as vontades. Então, o seminário vai nos ajudando a entrar na forma. É Deus quem escolhe e chama para ir e produzir frutos. Felizes são aqueles que enfrentam os ruídos do mundo para exemplo de uma referência, caminhar em direção a Jesus. O Padre Jonas tinha isso, ele ia em cada pessoa, olhava nos olhos de cada pessoa. E aí chegou diante de mim, eu muito alto, ele baixinho, né? Eu me curvei para abraçá-lo e ele me deu aquele abraço completo mesmo, né? E eu falei no ouvido dele assim: Padre, obrigado por tudo. E aí ele olhou para mim e falou assim, pegou minhas mãos e falou assim: e esse tudo eu coloco hoje nas suas mãos. O Padre Jonas encarnou uma missão, um carisma específico. Então, sem esse carisma, não existe o Padre Canção Nova. Sem o Padre Jonas não existe o Padre Canção Nova. Então, não existe o Rafael, o futuro Padre Canção Nova, né? Então, não tem como não olhar para a minha vida, a minha vocação e enxergar o Padre Jonas e procurar imitar ele, porque ele imita o Cristo. Seminaristas que escolheram a melhor parte. Ela jamais será tirada. Encontraram quem o amam e, por amarem, seguem em frente até o fim. O desejo que faz a gente permanecer na vocação e para querer exercitar o ministério é este conhecimento de Cristo, ter os mesmos sentimentos de Jesus. Então, para que isso aconteça, você precisa se encontrar com Ele. Então, não tem sentido eu querer viver uma vocação sem antes viver um encontro pessoal com Cristo. Então, antes de pensar na sua vocação, pense: eu me encontrei com Cristo, eu me encontro com a misericórdia, com Jesus, com o seu Evangelho. Qual a experiência de fato, verdadeira que eu faço com Jesus? É essa. Perseverança para todos eles. Assista em instantes às 8 horas a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite e até amanhã. Boa noite, paz para você.